Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 9. Então aqui estamos começando o nosso módulo 4, que vamos falar então sobre etiqueta à mesa e protocolo, tá? Então a gente vai começar falando sobre etiqueta, qual o comportamento que nós devemos ter, né? Não delegando isso para mais ninguém, mas nós mesmos temos que ter durante uma refeição em uma mesa, né? São vários detalhezinhos aí que a gente precisa ver, desde a entrada no local, né? O agradecimento, tudo isso, tudo o que envolve então uma refeição, um jantar mais sofisticado, a gente vai ver aqui qual o comportamento à mesa então é indicado, né? Quais são então essas normas, né? Essa conduta, normas de conduta que devemos ter aí ao participar, né, de um jantar mais formal, mais sofisticado, mais refinado. Então, o refinamento que se espera de uma pessoa que é convidada para um jantar com essas características, então vamos lá, vamos nos refinar um pouquinho mais, né? Vamos aprender um pouquinho mais sobre todas essas situações em que se espera, né, que a pessoa tenha esse tipo de conduta, então, mais refinada, mais sofisticada, quando se senta à mesa. A etiqueta a gente vai começar a ver agora, né? A etiqueta com nós mesmos, né? Como eu falei antes, e depois a gente passa para o protocolo de servir, de como se serve essa mesa. Bom, aqui já estou compartilhando a tela com vocês. Vamos começar então o nosso módulo 4, tá? Vamos começar agora a nossa parte tão esperada, né? Do que se trata todo esse curso. Mas eu gostaria de relembrar aqui para vocês considerarem, né, a importância de tudo o que a gente viu antes. Sem todo esse prévio conhecimento, eu não teria condições de ensinar para vocês sobre etiqueta à mesa. Então, é necessário se conhecer, né, ter todo esse conhecimento prévio, então, para a gente conseguir começar a falar sobre etiqueta à mesa, né? Então, a gente vai ver aqui no módulo 4, etiqueta e protocolo. Vamos começar com a etiqueta agora, então. Ok, etiqueta e protocolo. Vamos lá, do que se trata tudo isso, né? Que a gente vai começar a falar a partir de agora. Etiqueta e protocolo são conjuntos de normas e práticas sociais que regulam o comportamento e a conduta de pessoas em diferentes contextos e situações, com o objetivo de promover, prestem atenção nisso, promover a cortesia, respeito e harmonia nas interações sociais. Primeira coisa que devemos prestar atenção quando falamos a respeito de etiqueta é para promover respeito, cortesia e harmonia entre as pessoas em situações sociais. Bom, então, apesar, né, deles serem termos usados frequentemente juntos, eles têm objetivos diferentes, né? Eles têm significados diferentes, né? A etiqueta tem um significado e o protocolo outro. Então, por isso que a gente vai ver aí de modo separado. Vamos lá então, vamos ver o que a gente vai ver, tudo o que a gente vai ver aqui nesse módulo. Primeiro a gente vai falar o que é etiqueta, né? O que significa, né? Quais são ali as coisas mais importantes na etiqueta que a gente precisa entender. Vamos falar então sobre etiqueta pequena ética, vocês já vão entender já, esperem. E vamos falar então sobre a etiqueta à mesa, como se comportar à mesa para uma refeição. Bom, vamos começar aqui então com o que é etiqueta.
Etiqueta refere-se a regras de conduta socialmente aceitas que governam o comportamento das pessoas em diversas situações e ambientes, como eventos sociais, reuniões de negócios, jantares formais, entre outros. Ela engloba uma variedade, né, de comportamentos, como cumprimentar as pessoas, o uso correto dos talheres, o modo de se vestir e muito mais, de se comunicar com os outros, de interagir, né, das conversas à mesa. Então, tudo isso engloba aqui a parte do que é etiqueta. Agora, especificamente, a gente vai falar somente sobre etiqueta à mesa, não de toda a parte da etiqueta, né? Especificamente aqui da mesa. Algo muito importante que não podemos deixar de falar quando falamos de etiqueta é que etiqueta ela é cultural, social ou regional. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, dependendo da cultura, da região, da sociedade em que estamos inseridos, a etiqueta vai ter regras diferentes, né? É a mesma coisa quando se viaja para o Egito. Lá no Egito não se serve o copo sozinho. Lá a gente espera que a pessoa que esteja do lado da gente ofereça um pouco mais de bebida. É a cultura deles, né? Então a cultura deve ser respeitada, por isso que deve-se ler um pouquinho, saber para onde vai, para entender a cultura do lugar. Então, a cultura de um local importa e muito. Então, sempre, principalmente, né, para viagens internacionais aí que a gente não tem uma convivência, né, não sabe direito como funciona. Então, é importantíssimo conhecer, né, a cultura do local. Tem muitas coisas mundo afora que a gente precisa prestar atenção na hora de ir num restaurante, né? Tem que ter esse conhecimento, tem que pelo menos buscar entender, né, o porquê das coisas quando se está visitando aí um local diferente. Então, importante, porque lá a etiqueta que vai valer lá vai ser a etiqueta da cultura desse povo, né? Dessa comunidade, dessa sociedade. Então, existem muitas diferenças. Passando então para o estudo, né, da terminologia da palavra etiqueta, que geralmente se traduz em pequena ética, né? Eu acho isso fantástico, espetacular. Então, a etiqueta, ela surgiu na corte francesa, né? Eles inventaram lá pequenas regras para se distinguir, né, quem era quem, né, na sociedade. Então, a realeza, ela inventou isso para que as outras pessoas, né, tipo a burguesia, eles não tivessem o mesmo comportamento. Então, a realeza, eles tinham uma diferenciação, eles tinham esses comportamentos mais refinados. E o que a burguesia fez? Ela começou a imitar o que a corte fazia e ali nasceu a etiqueta. E qual era a intenção, né, da corte de criar essas regras, então? Para eles, isso era a pequena ética, né? Quer dizer, regras de conduta, né? Então, isso era considerado uma extensão da ética e da moralidade mais amplas da sociedade. Então, a corte, né, eram as pessoas que queriam representar, que a gente sabe hoje, estudando a história, que não era bem assim, né? Mas eles criaram essas regras para representar essa ética e moral que eles queriam passar para os súditos, né? Para a burguesia, para o resto todo do povo. Então aí nasceu a palavra etiqueta, derivada então da ética e moral. Então, assim como a ética se preocupa com a moral, né, com a escolha certa, né, para cada situação, né,
cada escolha que a gente faz na nossa vida cotidiana, que é baseada na ética, a etiqueta segue no mesmo raciocínio. Então, a gente faz escolhas de comportamento para conseguir viver em sociedade, porque se não existissem regras, né, seria uma bagunça. Então, cada um fazendo o que queria, pessoas escarrando, pessoas comendo com a boca aberta, isso cria nojo para as outras pessoas, então acaba passando do limite da outra pessoa, né? Então, essas regras de etiqueta, elas têm como base isso, né? Criar com regras de comportamento para que as pessoas consigam viver em sociedade em harmonia. Então, aí está assim, tipo um significado do que seria, né? A etiqueta, então, seria a gente se basear nessa pequena ética, são as pequenas atitudes que a gente tem no dia a dia, que é para viver em harmonia, para viver em sociedade. A gente precisa respeitar o limite da outra pessoa, né? E aqui agora, começando com as regras da etiqueta mesmo, a gente vai falar agora sobre etiqueta mesa, vai começar aí diretamente para etiqueta mesa. A gente vai ver aí que cada regrinha ela tem como base isso, né? Fazer com que a gente respeite o limite da outra pessoa que está sentada à mesa conosco. Então, quando se come com uma boca aberta, fazendo barulho, cria nojo na outra pessoa. Então, é sobre isso. Então, a etiqueta mesa, ela se refere a essa pequena ética, né? Esses pequenos detalhes, esses pequenos comportamentos, né? Que a gente tem durante uma refeição, né? Durante uma refeição à mesa sentado com outras pessoas. Então, respeitar o limite da outra pessoa, o que pode causar nojo, às vezes falta de postura, a gente vai ver aí pra frente comportamento com os talheres, tudo que possa aí causar, né, um constrangimento desnecessário perante as outras pessoas, se refere à etiqueta mesa, sim, e não somente a talheres e como manejar aí os utensílios da mesa, mas principalmente ao comportamento mesmo. Essas regras, então, de etiqueta mesa, elas incluem várias normas, né, várias regrinhas, começando ali por como segurar os talheres, pelo modo de se sentar, da postura, né, e vai até no modo da gente interagir com as outras pessoas. Então, e também em diferentes situações, né? Como um jantar formal, um jantar de negócios, em vários outros encontros sociais aí. Então, essas regras estão diretamente ligadas à sua imagem pessoal, a imagem que você estará passando para as outras pessoas que estão sentados à mesa com você. Isso é como se a pessoa que se comporta bem numa mesa, ela não precisa falar nada, o comportamento dela fala por ela. Então, uma das principais habilidades que a gente adquire aí quando está se preocupando com a etiqueta mesa, se preocupando em conhecer, em se refinar, né? Refinar o nosso conhecimento, o nosso comportamento relacionado à etiqueta mesa. Então, essa é uma das principais habilidades que a gente consegue, não precisar falar nada, o seu comportamento vai falar por você. Então, é como a pessoa que tem esse tipo de comportamento, instintivamente as outras pessoas, elas já fazem tipo isso aqui, ó, vai lá, tiram você de um todo, né, daquele meio do todo das pessoas normais e já te colocam em um grupo seleto de pessoas que têm refinamento e sofisticação. Vamos começar então com esse refinamento. Por onde que a gente começa? Vamos passar então aqui. Postura adequada, né? Se sentar de modo adequado à mesa
é a primeira coisa que devemos prestar atenção. Vamos ler aqui para não faltar nenhum detalhe. Sentar-se muito ereto ou muito inclinado para a frente pode ser interpretado como desconforto ou ansiedade. É importante manter uma postura ereta e relaxada, mantendo os ombros para trás e o queixo levemente erguido. Então, essa é a postura adequada. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês terem essa imagem bem certinha de como devemos fazer. Então, não deve ficar muito duro, mas também deve se ficar. A postura, ela tem uma ligação direta com o respeito com o anfitrião, com o respeito com as pessoas que estão ali sentadas à sua frente, né? Quando você se senta de maneira muito desleixada, você está demonstrando que não está afim de estar ali, ou qualquer outro motivo que não esteja te agradando, né? Não está no local que gostaria de estar, então demonstra desrespeito com a pessoa que está à sua frente, a pessoa, com o anfitrião, principalmente, que a pessoa te convidou, ela quis que você estivesse na mesa com ela, então o mínimo, né, é demonstrar aí o respeito, né? Se sentar de forma correta, olhar com atenção para as outras pessoas. Então, começa aí pela postura. Vamos passar para o próximo. Então, sentar-se com as costas curvadas, os cotovelos apoiados na mesa ou inclinando-se para trás transmite uma imagem de desinteresse e falta de respeito pela ocasião e pelos anfitriões. Então, postura ao sentar-se à mesa durante um jantar formal é fundamental para demonstrar cortesia, respeito e etiqueta adequada. Chiquíssimo! Adorei! Vamos passando, tem mais sobre postura. Vamos lá, postura é algo muito importante e quer dizer muito sobre o que a gente está sentindo, né? Quando a gente está mais relaxado, a postura da gente é diferente. Então, vamos lá. Cruzar os braços sobre o peito durante a refeição pode ser interpretado como sinal de defesa ou fechamento, o que pode criar uma atmosfera de desconforto ou desconfiança. É só olhar para a imagem dela aqui, ó, que a gente já vê tudo, né? É óbvio que a pessoa não está gostando de estar ali, ela tem algo que está incomodando ela de alguma maneira e tudo o que a gente não quer é criar, né, esse desconforto, essa desconfiança. Então, cruzar os braços no momento em que está numa mesa é falta de elegância. Mais um pouquinho sobre postura. Inclinar-se demais para frente ao conversar com os outros convidados pode invadir o espaço pessoal, né, deles e ser considerado como inadequado em um ambiente formal. Uma postura adequada contribui para uma experiência agradável e harmoniosa para todos os presentes. Então, nem pensar de ficar falando, se inclinar por cima da mesa para pegar algo, né, e ficar fazendo essa movimentação que ocupe o espaço das outras pessoas que estão ao seu lado, também é considerado muito deselegante. Então, mantenha-se, né, na sua postura, peça com elegância para a pessoa que está ao lado para passar, né, o que você precisa, mas não se jogue na frente das outras pessoas. Ok, agora vamos passar para o manejo com os talheres. Aqui existem alguns estilos, né, para fazer, como a gente vai lidar com o manejo aí dos talheres. Então, aqui eu vou falar para vocês primeiro, a gente vai olhar as imagens e abaixo de cada estilo eu vou fazer um videozinho mostrando exatamente como fazer, tá? Então, existem dois estilos principais com o manejo dos talheres, né? Que é o estilo europeu e o estilo americano. E cada um deles tem as suas práticas aí bem peculiares que a gente vai ver aí os detalhezinhos
que depende muito aí da cultura deles, né? Das preferências pessoais. Então, a gente pode escolher qual a gente achar melhor. Podemos escolher, então, qual a gente achar melhor, qual o melhor de se manejar, né? Mas o estilo europeu é mais considerado para eventos formais. Então, se você estiver participando de um jantar, de um evento mais formal, o estilo europeu é mais apropriado. Como a gente vai ver agora daqui para frente, cada um deles. E o estilo americano é considerado mais informal. Então, se a gente estiver lá no ambiente, né, mais com amigos, em casa, mais familiar, mais informal mesmo, né? O estilo americano tá ok, né? E tudo bem. Mas num jantar mais formal, então, o estilo europeu é mais indicado. Vamos ver por quê. Vamos começar então no estilo europeu. O estilo europeu de uso de talheres é caracterizado pela manutenção da faca na mão direita e o garfo na mão esquerda. Vocês estão vendo por que a gente deve colocar os garfos no lado esquerdo, o garfo, e do outro lado a faca, a colher do lado direito, porque é com essas mãos que a gente deve usar o garfo no lado esquerdo e a faca no lado direito, tá? E os dentes do garfo, aqui está uma grande diferença do estilo europeu. Os dentinhos do garfo, ele vai estar sempre virado para baixo, tá vendo a imagem aqui, ó? O garfo, ele fica com a curvatura dele, ó, e o dedinho em cima virado para baixo, tá? Então, essa é uma grande característica do estilo europeu. Eles comem com o garfo virado para baixo. Bom, dessa maneira aqui, então, ó. Dessa maneira, o garfo vai estar sempre virado para que a gente possa espetar, né, os alimentos, então, voltado para baixo. E o garfo vai continuar na mão esquerda durante toda a refeição, não vai mudar. Então, a faca também fica na mão direita durante toda a refeição. Então, isso não muda, o que já acontece lá no estilo americano que a gente vai ver, tá? Os talheres de sobremesa são usados conforme necessário, né? Seguindo a mesma prática do uso do garfo, então, né, na mão esquerda e a faca na mão direita. Embora raramente seja necessário usar a faca durante a sobremesa, né? Mas aqui, ó, coloquei uma imagem para vocês de como deve ser usado. Vamos passar então agora para o estilo americano. O estilo americano de usar as talheres à mesa em um ambiente formal difere do estilo europeu, principalmente na transição entre o uso da faca e do garfo durante a refeição. O que acontece? Ao iniciar a refeição, os talheres são pegos conforme necessário para o prato inicial. Garfo vai ser colocado da mesma maneira. O garfo do lado esquerdo e a faca do lado direito. Mas, vamos ver, vamos adiante. O garfo segurado com a mão esquerda e a faca com a mão direita, como iniciamos lá no estilo europeu, né? O mesmo jeitinho. Ao cortar os alimentos, a faca é usada na mão direita para cortar o alimento do prato, enquanto o garfo é segurado na esquerda. Então, depois de cortar o alimento com a faca na mão direita, a faca, no estilo americano, é colocado no cantinho do prato, como a gente está mostrando aqui na foto, ó. Ela é colocada com a lâmina virada para dentro do prato e o garfo, que está na mão esquerda, passa para a mão direita para levar o alimento até a boca. Então, aqui o garfo não fica virado para baixo, mas ele muda de mão. Então, isso muitas vezes acaba confundindo, né, as pessoas. Mas são só dois estilos diferentes. Os americanos gostam de comer dessa maneira, então é assim que é feito. Assim que termina, né, de colocar o alimento na boca, quer cortar mais um pedaço, o garfo volta para a mão esquerda, pega a faca que tá ali no cantinho do prato, corta, depois passa o garfo de novo.
Bom, então, essa vai ser a sequência. Garfo, então, na mão esquerda para iniciar a refeição, faca na mão direita, como sempre, né? Como normal, se fosse até aqui, mas não é. Então, depois de cortar o alimento com a faca na mão direita, porque a mão direita ela é mais fácil para cortar o alimento, né? A gente tem mais força, mais destreza, né? A não ser que a gente seja destro, né? Canhoto. Então, depois que cortar, coloca a faca no cantinho do prato, passa o garfo para a mão direita e leva o alimento até a boca. Terminou de levar, quer cortar mais um pedaço, então a gente volta com o garfo para a mão esquerda, pega a faca novamente, corta e faz o mesmo trajeto toda a refeição. Eu, particularmente, acho mais difícil. Os talheres de sobremesa seguem a mesma trajetória, né, da faca e do garfo, né? Se a gente quiser usar, então, o garfo e a faca para a sobremesa vai ser feito da mesma maneira, tá? Então, esse aqui é o estilo americano. Bom, vamos agora passar para uma historinha, né? Acabei de falar aí dos canhotos, então, e como é que funciona para o canhoto, né? Então, existe uma história que se chama cura canhoto, tá? Que era considerado, quem era canhoto antigamente era conhecido, era mal visto, né? Era visto isso como um mal, uma coisa ruim, uma pessoa defeituosa que não conseguia usar a mão direita para fazer o que deveria ser feito, né? Então, todas as crianças eram forçadas, ensinadas a usar a faca sempre com a mão direita. E essa discriminação era muito na escola, tudo para os canhotos, não só para os talheres, né? Então todos que eram canhotos eram forçados a usar o garfo e a faca na mesma posição de quem era destro, né? Então, mesmo que fosse desconfortável e difícil para essas pessoas, antigamente era mal vista uma pessoa que usasse os garfos trocados ali, com as mãos trocadas, né? Mas, graças a Deus, isso não se usa mais. Então, quem é canhoto pode sim usar. Os talheres vão estar na posição normais, né? Para quem é destro. Não que seja normal, desculpe. Né, na posição que é colocada para a maioria das pessoas, né? Que são destras. Mas discretamente, quem é canhoto vai trocar de um lado para o outro sem fazer muito barulho, sem fazer muita coisa. Simplesmente troca e usa do jeito que é melhor para você. E para finalizar a etiqueta, a mesa com os talheres, vamos aqui agora falar de como a gente sinaliza para o garçom, né? Se a gente terminou, se a gente está aguardando o próximo prato, se a gente está só conversando e vai comer mais um pouquinho. Então a gente deixa, tem alguns sinais aqui que a gente vai ver para os talheres, para colocar em cima do prato, tá? Então vamos lá. Aqui eu coloquei uma imagem, mas eu vou fazer o vídeo aqui, vou deixar o vídeo aqui abaixo também, né? De todas as partes dos talheres aqui, a gente vai fazer o vídeo mostrando aqui, só pra gente já ir entrando no clima aí, antes da hora de chegar no vídeo, vocês já vão ter ideia do que a gente tá falando. Então, aqui o início, né? Os talheres vão estar ao lado do prato. E tem a outra parte dos talheres que a gente faz, existe uma sinalização aí para indicar, né? Sem a gente ter que falar, isso é para quem conhece somente, para quem tem esse refinamento no conhecimento sobre a mesa, que agora você vai ter, né? Então, a etiqueta mesa, ela tem alguns sinais que demonstram qual vai ser o seu próximo passo, né? No caso, na sua refeição ali, qual vai ser o próximo passo que você
está esperando para dar, né? Se você está parando só para conversar, se está aguardando o próximo prato, se já terminou, se não gostou, ou se gostou, se estava excelente. Então a gente vai ver aqui agora cada um desses sinais. Então vamos lá, aqui a gente tem essa imagem aqui na lateral, então aqui que eu coloquei para vocês, mas vamos fazer no vídeo também juntos aí para vocês verem bem certinho, fixar bem na cabeça, né? Isso aqui é uma linguagem para quem tem esse conhecimento, né? Não são todas as pessoas, então vamos lá. Os talheres iniciam então aqui, ó, na lateral do prato. Quando você coloca o garfo e a faca nessa posição aqui, significa que você só parou um pouquinho a sua comida, então, para conversar, para falar. Já vai no próximo item aqui a gente vai falar sobre isso, quando você parar para conversar. Então a gente deve posicionar em cima do prato. Essa aqui é a posição dos talheres que é adequada para deixar em cima do prato, para dizer que você só está conversando um pouquinho. Então aqui o segundo, só para mostrar que você parou então por alguns instantes, né? Mas ainda está comendo, não é para ser retirado do seu prato. Aqui nessa terceira na posição, você está aguardando o segundo prato. Isso aqui só ocorre, esse sinal, ele só ocorre quando não é uma refeição de 3 pratos lá que a gente estudou até agora, né? Impossível, né? Que ninguém sabe. Então, a refeição de 3 pratos é aquela que tem entrada, prato principal e sobremesa, porque quando é uma refeição desse tipo, a gente vai ter os talheres para cada um, né? Então, não seria necessário fazer essa posição aqui com os talheres, mas a gente está aprendendo para saber, né? Para ter o conhecimento numa refeição normal. A quarta posição, com os talheres assim, os dois virados no mesmo sentido, é para dizer que você achou a comida excelente. Está dizendo, muito bem, a comida estava ótima, adorei, né? E aqui, essa posição aqui, com os garfos juntinhos, virado bem no meio do prato, quer dizer que você terminou, não quer comer mais. Isso pode ser feito dessa maneira aqui também, nessa posição, tá? Então, os dois juntinhos assim ou reto, quer dizer que você está satisfeito, que pode ser retirado do seu prato. E essa última posição aqui, que é os talheres dessa maneira aqui, ó, enfiando a faca aqui no meio do garfo, ó, e deixando em cima do prato dessa maneira aqui, quer dizer que você não gostou da comida. Também é bem deselegante, né? Então, essas aqui são os principais sinais com os talheres que a gente pode fazer, né? Deixando ali em cima do prato, dependendo do seu próximo passo, avisando, né, do seu próximo passo aí na refeição. Se você já terminou, está conversando, então todos esses sinais aqui. Então, esse último aqui, como eu falei aí no finalzinho, não acho muito elegante, acho que não é legal falar que não gostou, né? Então, mesmo que você não goste, não é legal, né? É deselegante mesmo, né? Falar que não gostou da comida, simplesmente deixa ali os seus talheres mostrando que você terminou e é isso. Vamos adiante. Comportamento com os utensílios. Tem pessoas que brincam às vezes ou ficam falando dessa maneira, está conversando com as outras pessoas e fica ali comendo e falando com os talheres na mão. Isso não é nem um pouco elegante. Se você quer falar algo que precise se expressar com os braços, com as mãos, coloque os seus talheres no prato, como a gente indicou ali na outra partezinha ali falando dos talheres, e fale o que você gostaria de falar. Mas sempre pense muito bem antes de fazer, então isso não é legal. Não aponte para os outros com os talheres, brincar com os talheres ou ficar cutucando alimentos ali, né, com os talheres.
Então não é legal ficar cutucando os alimentos, fazendo cara feia, dizendo, ai, não gosto disso. É muito desrespeitoso. Não faça isso. É desrespeitoso com a pessoa que cozinhou, com o chefe ou com o anfitriã do jantar. Então, não é legal, não se faz isso, né? Então, o comportamento com os utensílios aqui, não brincar, não apontar, não levantar, não fazer movimentos muito bruscos, né, com os talheres, é muito deselegante. Então, aqui, e desrespeitoso, né, com a pessoa que está ali servindo o jantar ou com o próprio chefe que cozinhou, né, ficar ali mexendo nos alimentos. Então, não é legal fazer isso, não faça, é desrespeitoso mesmo. Outro detalhe com os talheres. Tem mulheres que ficam aqui, ó, se olhando a maquiagem, né, ou passando batom. Não, 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 não. Os talheres estão aqui na mesa para serem usados para levar a sua comida até a boca, não para isso. Então não faça isso. Retocar a maquiagem é no banheiro, tá? Levanta, não precisa falar nada e só vai ao banheiro e retoca a sua maquiagem. Não faça isso usando os garfos, a faca principalmente, que serve ali como espelho. Horror, não faça isso. Próximo item que devemos prestar atenção, principalmente para as mulheres, agora no caso aqui, né? Mas não só para as mulheres, às vezes homens com carteiras, celular, tudo mais. A gente vai falar do celular, mas já entra, já a dica já vale aqui para o celular, né? As mulheres, olha só, que imagem linda essa aqui que a gente tem aqui. A bolsa da Chanel, chiquíssimo. Só que não, tá? A bolsa não se coloca em cima da mesa em hipótese alguma. É considerado totalmente deselegante, inapropriado, falta de higiene, só para não dizer mais. Então, assim, não se recomenda que se coloque a bolsa em cima de uma mesa de jantar. Então, as bolsas, elas andam no carro, a gente encosta em tudo quanto é lugar e, né, elas são sujas, por mais que seja uma Chanel, uma Louis Vuitton, uma bolsa cara, ela encosta em muitos lugares, né, corrimões, outros locais sujos e contaminados por bactérias. A gente chega e coloca em cima da mesa da onde a gente vai comer, onde vai ser colocada a nossa comida. Não. Outro detalhe, não se pendura a bolsa na cadeira. Tá vendo a imagem aqui também, ó? Não se deve pendurar a bolsa na cadeira. Por quê? Porque atrapalha a movimentação, né, ao redor da mesa. Lembra que eu falei com vocês lá na parte do alinhamento da mesa que se deve deixar ali entre 60 e 70 centímetros entre cada lugar na mesa, porque os garçons precisam vir para servir, né, para trazer, para colocar o prato, para retirar o prato, para trazer bebida, tirar bebida. Então, atrapalha a movimentação, atrapalha o trabalho e até das pessoas, dos clientes que estão andando, se é um lugar que não é muito amplo, né, que é mais pequenininho, não se coloca porque as pessoas vão ficar batendo na sua bolsa ali o tempo inteiro. E além do mais, a gente também não vai querer, né, que as pessoas fiquem ali batendo na nossa bolsa o tempo todo, pode derrubar, cair tudo que tem dentro, e criando assim situações inconvenientes, né, que é tudo o que a gente não quer, né, principalmente para uma pessoa que nem você que está aqui estudando etiqueta à mesa, que busca por um conhecimento, um refinamento, uma sofisticação no comportamento. Isso é uma coisa que vai criar uma situação inconveniente de certeza. Então não se pendura a bolsa na cadeira, tá? Existe
alguns suportes específicos para colocar a bolsa, pendurar na mesa aqui, ó, quando não tem lugar para pendurar. Então, essa aqui eu acredito que seja a melhor opção e ele é pequenininho, deve estar lá dentro da bolsa para quando precisar em qualquer situação, né? Então, esse suportezinho aqui, eu acho, assim, maravilhoso, uma opção, assim, fantástica que criaram aqui para as mulheres, né, principalmente, pendurar a bolsa aqui quando não tiver um lugar específico para a gente colocar, ou se não tiver uma outra cadeira disponível no lado. Então, quando a gente não tiver nenhuma dessas opções, a bolsa deve ficar aqui, ó, atrás, né, encostada aqui dentro do encosto aqui da cadeira, né, atrás da gente, tá? Então, ou então usar uma cadeira, né, que estiver vaga pra gente colocar a bolsa ali, então, na nossa lateral. Mas existem os restaurantes de alta categoria, né, de alta gastronomia. Então, um recurso aí que dá, assim, muita comodidade para nós mulheres, né? Olha só, o banquinho, ele vai estar ali disponível para a gente colocar a bolsa ali no lugar confortável, do ladinho da gente, que a gente não precisa ficar se preocupando, né? De ficar olhando o tempo todo. Então, tá ali o banquinho, olha só. Que conforto e que comodidade, né? Muito legal, fácil acesso, a mesa fica livre, é uma maneira elegante e prática com a questão das bolsas, então, né? Ou da outra maneira, como essa imagem aqui do lado, a moça colocou aqui, ó, na lateral, né, dela aqui, pode ver que tem algo ali que ela colocou em cima, então, a bolsa dela aqui. Tem uma série, Emily in Paris, que acontece isso com ela. Então a Emily, ela foi num restaurante fino, né? E ela chegou lá, tinha um banquinho, na França, né? Tinha um banquinho e ela sentou no banquinho que era para a bolsa dela. Muito legal. Eu até tenho um vídeo no meu Instagram mostrando a cena lá dela, que ela chegou e sentou no banquinho que era para ela colocar a bolsa. Então, é bem legal a gente ter ideia disso, né? Quando for no restaurante, que tem um banquinho muito pequenininho do lado das cadeiras, a gente já vai identificar que é para colocar a bolsa, né? Geralmente, mulheres que visitam esse tipo de restaurante, elas usam bolsas Chanel, né? Bolsas mais caras. Então, não, a gente não gosta de colocar no chão e nem um lugar que seja, né? Que vai deixar a bolsa ali num desleixo. Então, isso é bem legal. Adorei essa ideia desses restaurantes. Vamos para uma parte que eu gosto muito, que é a parte dos guardanapos. Eu gosto porque eu já falei em outro momento que eu faço alguns guardanapos com ponta-jura e tenho um canal no YouTube que ensina a fazer exatamente esse guardanapo dessa foto aqui, ó, com um pontinho ajur. Então vamos pulando essa parte, vamos para o uso do guardanapo, tá? Muitas pessoas fazem errado, se sentem inseguras na hora de usar o guardanapo. Muitas nem mexem no guardanapo na mesa. Tá ali em cima do prato, às vezes coloca do lado discretamente, não usa porque não sabe usar. E é muito simples, tá? Então vamos lá. O uso do guardanapo de tecido durante um jantar formal é uma prática importante que requer certas diretrizes. Então, ao usar um guardanapo de tecido, né, na mesa de jantar, é importante evitar certos erros que podem comprometer a elegância, a etiqueta e a elegância, né? Vamos lá. Abertura e colocação do guardanapo no colo. Ao sentar à mesa, abra suavemente o guardanapo de tecido, mantendo-o dobrado ao meio. Não necessariamente, né? A gente não precisa. Então, o que a gente quer dizer aqui? O guardanapo vai estar aqui na mesa, né? A gente não deve abrir o guardanapo de forma grosseira, muito rápido, né? Muito assim, fazendo muito estardalhaço. Então, não se faz isso. A gente se abre delicadamente e vamos dobrá-lo ao meio,
tá? Para colocar. Então, vamos dobrar o guardanapo ao meio, tá? E vamos colocar essa aberturinha aqui, ó, do guardanapo voltada para nós. Então, a dobra do guardanapo vai ficar virada para a mesa e a aberturinha vai ficar voltada para nós. Então, vai ficar assim, ó, dessa maneira. A dobra vai ficar para lá e a aberturinha vai ficar voltada para nós aqui, para o nosso corpo, tá? Porque, primeiro, o guardanapo é usado para proteger a nossa roupa, tá? Aqui, para não cair nada ali, então a gente coloca ele no colo para isso, para não sujar a nossa roupa e para evitar, né, qualquer desgraça aqui com a roupa. Então, a nossa roupa está ali protegida, né, com o guardanapo viradinho, né, com a ponta para a gente. Limpeza e depositação. Durante a refeição, utilize o guardanapo dobrado ao meio, tá? Ele está lá já ao meio, então a gente vai pegar, vai colocar o dedo aqui, ó, e vai segurar dessa maneira aqui para, ó, limpar a boca discretamente, de forma delicada, dando assim pequenos tapinhas, tá? Sem fazer movimentos muito bruscos, né? Então, de forma delicada. Então, o uso do guardanapo, ele deve ser para somente retirar alguma coisinha que tenha ficado ali para fora, né? Alguma gordurinha, alguma coisa, e não para remover comida. Então, o uso do guardanapo aqui, quando a gente usa para limpar aqui a boca, é para retirar então só esses pequenos resíduos, né? Ou algo gorduroso que ficou ali. Então, a gente usa o guardanapo para isso, né? E não para remover grandes pedaços de comida, porque a comida ela deve estar dentro da boca, não fora, né? Então aqui só movimentos delicados. Então, o uso do batom para as mulheres, né? Quando usando batom, devemos, tá? Ir ao banheiro antes de sentar à mesa, pegar um papel, um guardanapo de papel e retirar o excesso do batom, tá? Isso não é legal porque principalmente batom vermelho ou de cores escuras é muito difícil de remover manchas. Então, além de não ser elegante de ir ali borrar o guardanapo da outra pessoa toda, ou mesmo do restaurante, né? Ir lá e encher o guardanapo de batom, não é nem um pouco elegante isso. Então a gente deve sim ir ao banheiro, retirar o excesso de batom da boca, né? Para evitar que a gente deposite ali esse batom no guardanapo, tá? Porque eles criam mesmo manchas muito difíceis de ser retirada depois e acaba prejudicando ali a aparência, né, a durabilidade desse guardanapo. Então a gente deve ir ao banheiro para remover esse excesso. Ir ao banheiro. Caso você precise ir ao banheiro, esse é um dos casos, né? Tirar o excesso do batom. Vamos lá. Primeira regra, se você decide ir ao banheiro e está com o guardanapo aqui no colo, tá? O guardanapo está aqui no seu colo e você precisa ir ao banheiro. Primeira regra, não anuncie que está indo ao banheiro. Simplesmente peça licença e se retire, tá? Segunda regra, o guardanapo vai estar aqui no seu colo, você vai pedir licença, não precisa dizer aonde você vai colocar o seu guardanapo no seu lado esquerdo, lado do garfo, tá? Existe a regra também de que a gente deve colocar o guardanapo na cadeira, tá? Para ir ao banheiro. Isso sinaliza que você vai voltar, que você não terminou a sua refeição ainda. Então, a regra original, né, do guardanapo seria deixar na cadeira, mas após a pandemia,
isso foi banido, está praticamente banido, né? Não se diz que é errado, né? Essa era a regra original, né? Deixar na cadeira para sinalizar que você vai voltar. Mas após a pandemia, com essa coisa toda de, né, de não querer tocar em lugar nenhum, então a cadeira é um lugar onde todo mundo senta, então não tem pessoas que não vão se sentir confortável com isso. Então, o indicado é deixar o guardanapo no lado esquerdo, tá? Quando você voltar, pega o guardanapo, coloca no colo aqui de novo. E importante, se tiver algum sujo aqui do seu guardanapo, deixe fechadinho assim para ninguém ficar olhando pro seu sujo e dá nojo, né? A gente vê a sujeira dos outros, então outra regra do guardanapo, né, é que se você sujar suas mãos com um pouquinho de gordura da comida, né, se tiver que encostar algo que precise pegar com a mão, você vai abrir o seu guardanapo, por isso que ele estará com a abertura virada para você. Então você vai lá, coloca a sua mão aqui por baixo e limpa os seus dedos ali com a partezinha que está virada para dentro, para ninguém ficar ali visualizando a sua sujeirinha. E quando você for embora, você vai fazer da mesma maneira, vai dobrar ali, não deixando nenhuma sujeirinha no seu guardanapo, a amostra, vai colocar aqui dobradinho assim, de forma que não fique aberto, né? E deixa aqui na lateral e vai embora. É isso, então as regras, né, do uso do guardanapo. Vamos para o próximo, então. Terminamos com o guardanapo, vamos para o próximo. Comportamento com copos e taças. Muita coisa acontece aqui com os copos e as taças, então. Vamos lá. Durante um jantar formal, é importante manter uma postura elegante e adequada ao segurar as taças e copos. O comportamento ao usar e segurar a taça é crucial para manter uma etiqueta e elegância. Isso contribuirá para uma experiência agradável e sofisticada para todos os presentes à mesa. Gravem isso. Experiência agradável e sofisticada para todos presentes à mesa. Vamos ao uso das taças. Como segurar as taças? Então vamos lá. Como segurar a taça? Então a gente deve evitar segurar a taça pelo bojo, que é essa parte aqui, tá? O bojo da taça. Porque isso vai acabar esquentando, né? O vinho que está ali, que muitas vezes deve ser servido gelado, então não se toca no bojo da taça, né? Para evitar que o calor da nossa mão passe para a bebida. Outro motivo é que a gente vai começar a deixar as digitais aqui. Isso para os apreciadores de vinho não deve ser feito, porque a gente precisa apreciar a cor do vinho ali. Então, a degustação do vinho, ela está envolvida também visualmente. Então, não se deve deixar as marcas dos dedos ali, que vai poluir a visualização, então, da bebida aqui, no caso, o vinho, né? Bom, não se deve, então, segurar, né, pelo bojo aqui. Então, sempre pela haste aqui, né? Aquelas pessoas que já têm mais destreza aqui, ó, elas já vão saber segurar aqui pelo pezinho aqui da taça, né? Mas o normal mesmo, o indicado é segurar aqui, normalmente aqui pela haste da taça, então. Nunca no bojo. Jamais. Muito menos você que já tem esse conhecimento agora, né? Postura ao se segurar a taça. Então, mantenha uma postura elegante e ereta ao segurar a taça. Evite gestos bruscos e movimentos exagerados que possam derramar o líquido, né? Criar ali um desastre na mesa, derramar em cima de outras pessoas, em cima da mesa, estragar a mesa toda. Então, não é legal. E ao levar a taça à boca, né? Incline-se delicadamente para trás aqui, ó,
que a gente vai, para não derramar, né? Para não derramar mesmo, né? Não ficar muito virado para baixo, daí ter que virar a taça muito assim, então não é legal. Então, principalmente para apreciar o vinho, ó, a gente vai fazer aquela mexidinha. Quem não tem não sabe como fazer isso aqui, né? Não se sente seguro para fazer isso aqui, pode encostar na mesa e fazer um movimento na mesa mesmo. E ó, chega pertinho aqui para apreciar, então se inclina delicadamente para não derramar e apreciar o aroma do vinho, certo? Postura então na hora de segurar essa taça. A imagem aqui mostra muito bem isso. Consumo com moderação. A primeira ideia aqui é não encher a taça demais, né? Primeiro que não é legal beber muito em recepções, principalmente se for de negócios profissionais, né? Aí com outros profissionais, então não se deve beber muito. A segunda coisa a gente deve colocar somente um pouquinho aqui, ó, da bebida dentro da taça, né? 1/3 da capacidade da taça, divide em 3, ó. 1, 2, 3, vai ficar isso aqui. Então, pra gente apreciar o vinho aí na temperatura ideal, porque se deixar, colocar mais, vai levar mais tempo para beber e vai esquentar, e também gente poder ter espaço para fazer a movimentação, para poder então fazer aquela movimentação aqui para apreciar o aroma então do vinho, né? Então não se deve encher a taça demais, né? Para poder ter essa apreciação aí, essa moderação também, né? Na apreciação aí do vinho. Então, se encher demais também, a capacidade da taça ali vai ser muito pequena para a gente poder fazer a movimentação ali e apreciar ali o aroma do vinho. Interagindo socialmente. Durante as conversas à mesa, mantenha a taça ao seu lado, evitando balançá-las ou gesticular com ela enquanto fala. Então tem gente que tá lá conversando e falando com a taça aqui na mão cheia, né? Não se deve, que isso aí vai respingar, um desastre vai acontecer com certeza. Então tenha movimentos leves, delicados. Então mantenha a sua taça, né? Toma ali o seu golinho, coloca ali a taça no seu lado novamente, né? Até o próximo gole que você vai dar. Relacionadas ao brinde agora, né? Então, para fazer o brinde, a gente não deve bater uma taça na outra. A gente deve somente levantar a taça e fazer um contato visual, né? Para fazer o brinde, então. Primeiro, o brinde ele pode quebrar a taça se alguém vir ali com mais violência na hora de bater a taça, né? Pode acontecer de quebrar as taças, principalmente uma taça de cristal, que é bem delicada. Então, esse é a primeira coisa que devemos ficar alerta na hora de fazer o brinde, né? E segundo o porquê que não se deve bater as taças, né? Isso vem da história. Antigamente, quando tinham as guerras, né? Lá quando foi inventada as taças, eram copos, eles tomavam até em chifre dos animais aí, os vinhos, a bebida, né? Quando eles tinham a vitória, né? Então as pessoas iam todas juntas lá, quem ganhou e quem perdeu, iam juntos lá para comemorar, para tomar o vinho depois da batalha e os inimigos colocavam veneno no vinho um do outro e eles batiam. Quando eles batiam, pulava a que tinha veneno, pulava para a taça do outro e ele acabava tomando veneno e matava o inimigo. Então, tem essa cultura, né, de não bater a taça por causa desse motivo. Significa. Então, tem esse significado, né, que não é legal, né, que vem lá de muito tempo atrás. Então, na hora de fazer o brinde, então, simplesmente erga sua taça de forma respeitosa, mantenha contato visual e
devemos fazer o brinde, então, dizer saúde. Tem várias outras, em inglês é cheers, né? Em francês santé. Então, dependendo de onde você estiver, né? Levante, então, beba. É importante tomar pelo menos um golinho, né? Ou então fingir que tomou um golinho. Não se deve colocar a taça diretamente também na mesa sem beber nem um golinho, que isso se tem como forma desrespeitosa à pessoa, ao que está sendo brindado, né? Então, a pessoa acaba demonstrando que não gostou. Passando para o próximo. Item de refinamento, mastigação e deglutinação. Mastigue os alimentos com a boca fechada e evite falar enquanto estiver com a boca cheia. Pelo amor de Deus, eu vejo muito isso, me dá muita agonia. Isso não precisa nem estudar etiqueta para saber que isso é errado. Cria um nojo horroroso na outra pessoa que está ali ao seu lado e sendo obrigada a ver o que está lá dentro da sua boca. Por favor, na hora de mastigar, de comer, que estiver com o alimento, né, dentro da sua boca ainda, por favor, mastigue tudo e engula para depois falar alguma coisa. Não se fala com a boca cheia. Isso falar com a boca cheia é um ato extremamente grosseiro, então, né? Forçar a outra pessoa que está sentada com você à mesa, né? Forçar a ver o que está dentro da sua boca é um ato extremamente grosseiro da sua parte. Então, espere terminar de mastigar e engolir o que estiver dentro da sua boca antes de falar qualquer coisa, de sair qualquer palavra da sua boca, por favor. Isso é horrível, horroroso, de refinamento zero, né? Então, mas precisamos falar, né? Precisamos exaltar isso para que ninguém cometa esse erro assim tão grosseiro, né? Conversas à mesa. Mantenha as conversas à mesa apropriadas e evite assuntos controversos ou desagradáveis. Dê atenção aos outros convidados e participe da conversa de forma educada e respeitosa. Então, evitar aí, né? A primeira coisa, quando se está sentado à mesa com outras pessoas, evite. A mesa é um lugar de confraternização, de conversas agradáveis, de um tempo em que todos sentam ali, né, juntos para ter esse tempo juntos mesmo, né? Então, trazer assuntos desagradáveis para a mesa é de muito mau gosto, é muito deselegante e é muito desrespeitoso. Não preciso falar mais nenhuma palavra, né? Acho que já deixei bem claro que não é. E outra coisa que, né, acaba causando desconforto nas outras pessoas é quando uma pessoa, né, começa a gesticular de forma muito agressiva, excessiva, né, e que acaba ali causando esse desconforto nas outras pessoas. Então, manter os gestos ali moderados e controlados é demonstrar também essa elegância, né? Essa sofisticação. Alguém aqui já viu alguém que ser chamado de elegante por ser excessivo e falar de maneira descontrolada, muitas vezes excessiva? Então não é elegante. Ninguém que é dito como elegante por ser excessivo. Então não é legal. Tenha gestos moderados e controlados quando estiver à mesa com as outras pessoas. Estamos numa parte assim que é um pouco desagradável, né? É desagradável quando a gente tem que conviver com esse tipo de coisa. Então, esse refinamento de comportamento é importante para a gente ter contato com pessoas que também prezam por esse tipo de comportamento, né? Ninguém quer ter alguém que tenha esse tipo de comportamento por perto, né? Então, por isso é que acaba
como eu falei antes lá no começo, tirando as pessoas que têm como a etiqueta é como retirar as pessoas daquele todo, né? Do comportamento que é de tudo quanto é jeito e eleva instantaneamente, instintamente para outro nível, né? Então é a mesma coisa que fazer isso aqui, ó, tirar lá do meio, ó. Fazer barulho com a boca ao comer ou beber. Gente, isso é horrível. Então, aqui, coloquei uma foto de uma menina aqui comendo macarrão. Tem gente que chupa o macarrão. Não, por favor, não. Então, assim, esses ruídos, esses barulhos, eles perturbam os demais convidados à mesa. Cria uma atmosfera totalmente desconfortável para todos que estão ali ao redor, né? A mesma coisa mastigar com a boca aberta, fazendo barulho, com que as outras pessoas tenham que escutar o que está acontecendo dentro da sua boca. Então, não é elegante, nunca vai ser. Então, mastigar de forma ali controlada, devagar, que não vai fazer barulho. Portanto, é muito importante, né, praticar a moderação e a etiqueta adequada ao se alimentar, especialmente em eventos formais, onde o respeito e a cortesia são fundamentais. Então, fazer barulho, né, chupar café, chupar a bebida, isso cria um desconforto total para as outras pessoas que estão ao seu lado. Então, né, controle-se, faça de forma então moderada, adequada, discreta, né? Então, movimento excessivo em nenhuma das formas é agradável para as outras pessoas. Então, a gente deve considerar, sim, fazer, né, com tudo, com mais delicadeza, com mais leveza, né, para criar um ambiente agradável e harmonioso, então, aí para todos. Chupar os dedos depois de comer. Parece inacreditável, mas tem pessoas que fazem isso, sim. Então, é considerado um comportamento pouco elegante e inadequado em ambientes formais. Este hábito pode ser interpretado como falta de refinamento e desrespeito pelos demais convidados. Em vez de chupar os dedos, é apropriado usar o guardanapo para limpar os dedos de forma delicada. Por isso que o guardanapo está aqui no nosso colinho com a abertura viradinha aqui para o nosso corpo. A gente vai lá de forma delicada, né, suave, e limpa os nossos dedos lá no guardanapo. Caso não tenha, né, então são coisas que realmente são desagradáveis e algumas pessoas não estão atentas a isso, né? Mas se a gente seguir só essa pequena listinha que eu estou fazendo aqui, você já vai se destacar e tanto aí, né? A gente vê coisas aí inacreditáveis. Então vamos lá, pedir licença para se retirar. Pedir licença para se retirar da mesa, não somente para ir ao banheiro, mas por qualquer outra razão, né? Telefone, ou alguém está chamando, ou está acontecendo algo, você precisa sair. Pedir licença ao se retirar é um ato, assim, muito respeitoso, né? Com todos que estão ali sentados com você. Então, no entanto, ao ir ao banheiro ou por qualquer outro motivo que você precise se retirar, né? Peça licença e se retire, né? E se for ao banheiro, como no caso lá que eu falei lá na parte do guardanapo, né? Não precisa especificar, estou indo ao toilette. Muita gente acha que é mais chique falar isso. Não é. Ninguém precisa saber o que você vai fazer ao banheiro. Portanto, não precisa dizer que está indo ao banheiro. Simplesmente peça licença e se retire. Bom, já falei na parte dos talheres, mas vamos lá. Aplicar maquiagem à mesa para as mulheres, né?
não faça isso. Nem usando aqui os talheres, ó, como espelho, nem retirando suas coisas da sua bolsa e aplicar um batom ali na mesa. Isso é falta de etiqueta total. Não se deve aplicar maquiagem na mesa. A gente deve pedir licença, vai ao banheiro e faça o retoque da sua maquiagem. Não faça isso na mesa. Além de não ser elegante, é uma falta total de higiene. É o mesmo caso da bolsa, né? Não se deve colocar a bolsa em cima da mesa. Se retire então e vá ao banheiro retocar a sua maquiagem. Ou em uma área designada para isso, né? Que em alguns lugares existem. Mas manter, né, o respeito, a higiene, é agradável para todo mundo, não faz mal a ninguém. Agradecimentos ao término do jantar é considerado educado, né? Expressar agradecimentos aos anfitriões pelo convite, né? Pela refeição. Então, pelo esforço deles, né? Pela hospitalidade, meu Deus, pelo esforço em proporcionar aí uma experiência agradável para todos. Então, é uma maneira simples, né, de expressar gratidão ali pelo convite por tudo, né? Então, agradecer no final do jantar demonstra que você é uma pessoa muito elegante e agradável. Bom, então aqui a gente termina, né, a parte da etiqueta mesa. Existem inúmeros alimentos, né, em que a gente deve aprender como comer, né, como fazer ali com esses alimentos na mesa, né, relacionados à mesa. Então, eu vou ter aí um e-book, né, porque são muitos, são inúmeros mesmo, né, só os principais, os mais difíceis, já seria impossível da gente fazer aqui, demonstrar todos eles aqui. Então, eu vou disponibilizar para vocês aí, para compra, né, um e-book aí, então, com os alimentos mais difíceis de se manipular aí na mesa, de comer, de como fazer para comer, então, esses alimentos, tá? Bom, terminamos aqui, então, a nossa aula sobre etiqueta à mesa, a nossa parte aí, então, sobre o comportamento à mesa, né, com os principais utensílios, né, que foram os talheres, falamos sobre postura, falamos sobre guardanapo, então as principais, né, o que não pode faltar aí, então, no comportamento à mesa, né, sobre a etiqueta à mesa, então a gente falou sobre todos os itens. A gente falou anteriormente em outras aulas também sobre a etiqueta ali de como colocar a mesa, de como colocar todos os utensílios então na mesa, e agora falta a parte da etiqueta à mesa, que é o protocolo de serviço, em como vai ser servida então essa mesa. Então vamos lá, vou mostrar para vocês agora tudo sobre protocolo de serviço.